O monotrilho emergiu como uma solução inovadora para o transporte de massa. Apesar da ideia ser aplicada há mais de 2 séculos, os monotrilhos ganharam apelo especial no começo do século XXI, atraindo muita atenção por conta do seu design futurista. Começaram então a ser utilizados por grandes cidades. O destaque fica para o monotrilho de Chongqing, na China, que opera em conjunto com o metrô. Com 55 km de extensão e 3 linhas, o maior em extensão e capacidade no mundo. Ainda assim, os monotrilhos ficaram aquém das expectativas, recebendo críticas por conta do seu baixo custo-benefício. Será mesmo que o monotrilho acabou virando uma espécie de solução futurista inútil? Assim como qualquer meio de transporte, o monotrilho tem vantagens e desvantagens. Começando com as vantagens, nós temos: o trecho por onde passam os trens não fica acessível e não compartilha vias públicas, como no caso do VLT, portanto não há risco de colisão com outras pessoas ou veículos. Outra vantagem é que sobra espaço embaixo dos trilhos, podendo ser utilizado como área de lazer, por exemplo. Agora vamos às desvantagens. O primeiro problema é o monotrilho. O monotrilho é incompatível com outros sistemas, ao contrário do VLT, que tem possibilidade de operar em trilhos convencionais, juntamente com outros trens. Além disso, o monotrilho é mais complexo e, em caso de falha, pode demandar um prazo muito maior de manutenção em comparação com os trilhos convencionais, deixando o sistema completamente inoperante em alguns casos, necessitando de pessoal especializado, incluindo profissionais que possam trabalhar em altura e que possuam treinamento ou formação específica para intervir no equipamento. O que nos leva ao segundo problema do monotrilho, o elevado. Graças a essa característica, a tendência é que o custo da obra seja elevado, assim como o prazo de entrega da obra, ganhando apenas para o metrô, que pode levar muito mais gente. A acessibilidade também precisa ser adaptada ao sistema, ao contrário do VLT, em que as plataformas de acesso e estações geralmente ficam no chão. No monotrilho elevado é necessária toda a estrutura para que os usuários possam ter acesso aos trens. Se os elevadores falharem, por exemplo, isso poderia tornar o transporte inacessível a cadeirantes e pessoas com determinados tipos de deficiência. O terceiro problema é a evacuação. Muitos se perguntam como é feita a evacuação no monotrilho em caso de falhas ou acidentes. Vamos ao quarto problema. O quarto problema é a subutilização da capacidade de transporte do sistema. Apesar de eu já ter dado o exemplo do sistema de capacidade superior, a maioria dos monotrilhos na prática transportam menos do que o esperado. Vamos usar São Paulo como exemplo. Em São Paulo, o monotrilho enfrentou muitas interrupções, atraso nas obras e ainda está sendo subaproveitado. Um sistema que foi pensado para transportar até 48 mil passageiros por hora tem tido dificuldades para conseguir transportar essa quantidade. Para cidades que já operavam antigos trens urbanos, o VLT é uma escolha fácil, podendo operar como metrô leve, bastando apenas ampliar e modernizar a infraestrutura já existente. No caso de Salvador, ainda melhor, já que toda a linha operava trens elétricos, permitindo a adesão imediata de veículos com emissão zero a um custo relativamente baixo.